estamos com mais um Ágil Talks com o André, CEO da Ágil, do Grupo Pro, e Gabi Zaniolo, diretora e sócia, né, da Ágil, aí junto com o André. É um prazer tê-los novamente aqui em mais uma conversa. E hoje vamos falar sobre assertividade, né, no recrutamento e seleção, tanto por parte dos nossos parceiros, né, as empresas, e também, né, como consultoria. Começo com uma provocação, André. Estávamos falando, né, em outro momento sobre duração de entrevista, né, um pouquinho dos paralelos aí entre, né, consultoria, empresa, enfim, né, as nossas vivências, mas queria abrir sobre, falando sobre o que não fazer, né, no sentido como você que foi candidato um dia, né, se você puder compartilhar alguma experiência, e também hoje, qual que é a tua percepção em relação a RH estratégico com os parceiros, né, dentro das áreas, e como que isso tem se fortalecido, né, ao longo aí dos últimos tempos para conseguir maior assertividade e melhorar realmente, né, o teu processo. Então, queria fazer essa provocação, se você lembra, né, você que é jovem há mais tempo, né, sobre algum processo seletivo que te marcou e hoje que você também, né, tem como mentor, enfim, né, os processos aí que dão ou não dão certo, e hoje na prática você também como headhunter, o que você hoje vê o RH e as áreas aí como parceiros, o que você pode falar da tua percepção? Eu acho que se separar, então, o que não fazer e a parceria com o RH. Acho que o que não fazer dá para também subdividir entre o que um candidato ou candidata não deve fazer e o que um RH não deve fazer, na minha humilde opinião, né? Claro. Eu acho que o primeiro ponto assim, pensando na ótica do RH, é não dedicar tempo suficiente para o processo de recrutamento. É muito importante, né? Já mencionei aqui num outro encontro que a gente teve sobre a espiral da morte do recrutamento, que é um termo que eu ouvi numa palestra dos fundadores e os caras que criaram o Instagram antes de vender para o Facebook, né? Quando a empresa está tão atarefada que ela não dedica mais tempo suficiente para o recrutamento. Então, essa é uma etapa fundamental e o RH tem muitas outras atribuições, por isso que, no momento merchandising, né, contratar a Ágil é uma ótima ideia, ou a contratar a propósito é uma ótima ideia, porque a verdade é que a gente, como consultoria, funciona como uma extensão de braço estratégico. E se o recrutamento é uma das vertentes dentro do RH, aqui ele é a vertente quando a gente pensa num projeto que a gente está trabalhando para resolver e encontrar a pessoa certa, né? É o nosso core, né? É o nosso core, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo é o não entender o suficiente sobre o negócio, pensando, né, por que essa posição ela está sendo criada? Ou então, por que houve uma substituição? E aí tem a ótica do RH que é muito importante, mas que ela precisa ser complementada com a ótica do demandante, do líder, da pessoa para quem essa cadeira vai reportar dentro da organização. Então, é o olhar do negócio. É o olhar da dinâmica do time, é o olhar de competências técnicas, competências comportamentais e a integração com as demais pessoas do time. Entendendo que não é um molde, né? A gente não tira, não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha, não existe... começa com o espelho, né? O exercício do autoconhecimento. Mas, então, acho que esses dois pontos de visão sistêmica e aprofundada e dedicação de tempo, acho que são dois pontos importantes para o RH. E do lado dos candidatos, o não fazer, que é o não se preparar, já falamos sobre isso num outro episódio, né? E o não estudar previamente sobre a empresa, sobre o negócio da empresa, sobre o momento da empresa. Você não pode somente aparecer para uma entrevista, seja porque você está prestes a tomar uma decisão que vai impactar a sua carreira, seja porque você pode demonstrar que você estudou fazendo perguntas pertinentes. Eu já vivenciei, junto com a Júlia e com o nosso time aqui, momentos onde
essa construção aconteceu em conjunto entre a empresa e a consultoria. Então, nós chamamos a reunião inicial, depois que a nossa proposta comercial é aprovada, de onboarding da consultoria com a empresa contratante. Então, nessa reunião, a gente sempre pede para que participe o RH, que vai conduzir o processo internamente, o gestor da posição e quem mais a empresa julgue necessário para fazer um briefing aprofundado que vai contemplar não só as necessidades específicas da vaga, que nós iremos preencher, mas também todo o contexto da empresa, qual é o momento atual, quais são as características da cultura e, em alguns casos, seja porque a empresa está passando por uma transição, às vezes é uma empresa nova, às vezes é uma pequena empresa que não tem ainda uma estrutura de RH tão consolidada, a gente constrói em conjunto com o cliente essas reflexões e aí algumas novas decisões são tomadas a partir dessa reunião, né? Não é raro acontecer isso. Sim, às vezes a pessoa quer um gerente, mas chega-se à conclusão que cabe mais um coordenador, um analista sênior, por conta de orçamento, momento da empresa, ou ao contrário, né? A pessoa quer um analista, mas o escopo acaba, né, demandando uma pessoa maior, e isso conversando realmente sobre, né, sobre o momento e sobre as necessidades e pensando na assertividade no momento, né, de colocar em prática o processo seletivo. Eu acho que tem um ponto que é bem importante, que é, eu acho que o RH não pode delargar para a consultoria o processo de recrutamento. Então, o formato mais saudável e produtivo é de uma parceria onde a gente cria uma espécie de continuidade do time de RH para resolver o problema. Isso aí. Principalmente quando a gente está falando de, puxa, estamos buscando o profissional que é de a mosca branca de olho azul e asa dourada, né, que a gente brinca. Então, assim, quando é muito difícil de encontrar, quando é fora de grandes centros, não é possível simplesmente dizer, olha, vocês precisam resolver. Então, a gente precisa resolver juntos. É claro que é a nossa atribuição, a gente não vai fugir da nossa responsabilidade, mas se a gente tem cenários onde a remuneração é pouco atrativa, se a gente tem dificuldade com todo o escopo das competências técnicas e comportamentais, a gente não tem como produzir pessoas. Então, esse desafio, ele aconteceria se fosse um recrutamento que a empresa estivesse fazendo, se ela estivesse fazendo sozinha, sendo conosco, aqui na Ágil ou na Propósito, sendo com outra consultoria. Então, quando a gente faz um mapeamento robusto de mercado e traz as informações sobre os perfis, sobre os patamares de remuneração, sobre a abertura ou não para mobilidade geográfica, como alguns exemplos, isso precisa ser levado em consideração para a gente amadurecer e tomar decisões juntos. Então, acho que esse é um ponto super importante para que a gente possa trabalhar junto com o RH na direção da resolução do problema, né? E qual que é a tua visão, André, e até, enfim, de experiência com a Propósito, né, e que a gente pode depois complementar com a vivência na Ágil, sobre esses casos, né, então, específicos de mapeamento, onde o RH muitas vezes é parceiro, né, então acho que a maioria dos casos, né, a gente tem pessoas, né, hoje em recrutamento e seleção das empresas que são muito parceiras, mas, ao mesmo tempo, né, o gestor da vaga quer aquela pessoa perfeita, né? Então, queria que você contasse um pouquinho, né, como tanto nós como consultoria, tua visão de mercado, como que a gente consegue, né, e o RH da empresa consegue, né, utilizar essa informação de maneira mais assertiva, né, para tentar influenciar no bom, né, no bom sentido da palavra, né, o gestor, a empresa, enfim, a olhar, né, alguns pontos que a gente consiga flexibilizar para realmente colocar uma pessoa nessa cadeira. Eu vejo que, assim, eu parto sempre do princípio que a gente tem que se colocar no lugar desse demandante ou dessa demandante. Então, eu, antes de fundar a Propósito, eu fui executivo durante 20 anos. Então, eu estive do outro lado, onde eu demandava o RH para contratar consultorias para resolver as dores que eu tinha nas áreas que eu tinha sob minha responsabilidade. Se a gente parte desse pressuposto e a gente começa a mapear mercado, e a gente tem uma inteligência de mercado, a primeira coisa a ser feita é mostrar estatísticas do projeto e alimentar de forma recorrente o cliente. Mas, em alguns casos, essa semana passei por uma situação como essa, onde a gente tem um determinado projeto que é bastante desafiador e que ele tem uma limitação de remuneração.
Então, o que a gente faz? A gente mostra a fotografia dos perfis que a gente já abordou, trazendo a inteligência toda do projeto, e traz grupos de novos profissionais que podem fazer sentido, por exemplo, se a remuneração for levemente flexibilizada, se o escopo técnico ele tiver atendido em ciclos anteriores, mas não no atual, que os profissionais estão sendo mapeados tenham. Se o tema de gestão de times, gestão de pessoas, ele não estiver tão maduro, mas a pessoa já ter passado por ambientes que exerceu a função de liderança de outras pessoas. Então, eu acho que é um exercício de dados, fatos, realidade do mercado, e de mostrar, olha, esse é o extrato do que a gente viu. Tem alguma coisa diferente que a gente não está enxergando no campo de busca? Alguma empresa específica que a gente deveria tentar olhar? Alguma geografia diferente? Porque se a gente pensa assim na realidade de média salarial do Sul, quando comparado com São Paulo, se eu estou com um limite de remuneração, não adianta eu querer olhar para São Paulo pensando na posição que eu tenho como... Então, são variáveis que a gente precisa construir, como se fosse um grande Lego, mas para construir a gente precisa compartilhar. E aí eu sempre acho que a gente deve trazer o RH junto com o demandante para fazer uma reunião de status report. Olha, aqui estamos pensando nesses, achamos que esses podem fazer sentido. O que vocês acham? E com isso a gente coloca todos na mesma página e a gente cria a gente presta contas, né, do nosso trabalho, porque afinal não estamos parados, né? E é aquela velha história, se você tem candidatos sendo apresentados, a gente sabe que uma boa consultoria como a Ágil, como a Propósito, segue buscando novos. Então, quando você demonstra esse tipo de coisa, o demandante e o RH, eles tendem a entender, principalmente se a gente tem uma relação bacana de parceria, de recompra, que, bom, esse é o cenário. Então, o que a gente pode fazer? Porque esse desafio, se não estivesse sendo feito pela Ágil ou pela Propósito, ele estaria sendo enfrentado em outros lugares. Só que quando a gente se mostra maduro, resiliente e disposto a resolver o problema, é isso que o demandante quer ouvir. Sem dúvida. Porque está longe de ser uma ciência exata, como a gente já disse em outros episódios aqui, né? E eu acredito, Júlia, que a credibilidade que a consultoria precisa conquistar perante o cliente também contribui para que o RH da empresa se alie não é se alie à consultoria, mas também contribui para que o RH da empresa tenha mais insumos, uma vez que a gente apresenta mapeamento, que a gente faz uma ampla pesquisa, coisa que dentro do RH da empresa certamente não foi possível fazer com a mesma cobertura que nós conseguimos fazer, pelo tempo, por sermos 100% dedicados a isso, por sermos uma consultoria que nasceu e opera para isso, de forma que, caso haja algum conflito entre o que a gente consegue apresentar de solução, né, o que a gente conseguiu produzir de pessoas para aquela posição seja um pouco diferente daquilo que o gestor queria, como tem o embasamento de todo o processo que a consultoria realizou, fica mais fácil e mais natural que haja essa negociação, que haja esse acordo entre RH e demandante ou entre consultoria e a empresa para chegar numa solução que talvez não seja a solução que se imaginou inicialmente, mas que possivelmente vai ser a melhor solução possível. Né? Eu acho que tem que ter bom senso e boa vontade de ambos os lados, porque se a gente parte do pressuposto que não é um processo simples, às vezes você tem alta complexidade e momento de mercado e patamar de atratividade, aquilo tudo que a gente sabe. Então, se você parte disso, você consegue construir relações que, de fato, elas vão ser frutíferas, que elas vão gerar soluções e vão gerar recompra e parceria de longo prazo. Então, quando a gente tem esse tipo de relacionamento, você tem espaço para também ter flexibilidade. O que eu quero dizer com isso? Agora, recentemente aqui na Ágil, né, então assim, eu como CEO do grupo, eu não estou diretamente envolvido nos projetos aqui da Ágil, mas conversando com a Júlia, o gerente sênior de RH de uma empresa cliente da Ágil me liga e pede o seguinte: André, a gente está com muita pressa, a gente precisa de muita velocidade no projeto.
E aí eu ligo para a Júlia e digo, Júlia, a gente aqui vai ter que flexibilizar a metodologia. Então a gente não vai fazer o mapeamento e tal, porque eles não podem esperar. Então a gente vai abordar profissionais e à medida que eles forem fazendo sentido, a gente vai apresentar. Porque tem um grande calor dentro da organização e isso precisa ser resolvido. Então, isso que eu digo, quando tem confiança, bom senso, você consegue criar novos formatos e, com isso, evoluir nessa parceria estratégica, né? Sem dúvida. E essa atenção que a gente tem com os clientes, ano passado a gente registrou 70% de recompra, né, dos nossos projetos. E acredito muito que... Vamos só explicar, né? 70% de recompra significa empresas que contrataram a Ágil mais de uma compraram vez. Mais... compraram, porque eu sempre digo, a gente é tão bom quanto a nossa última entrega. Significa que a gente entregou bem a última vez e, portanto, estão confiando na gente de novo. Não tem exclusividade, não tem jogo ganho, né, na prestação de serviço. Né? Exatamente. E como a Gabi falou, a relação de confiança ela é construída. Então, essa construção que a gente tem com esses parceiros já de longa data, né, nesses 3 anos aí de Ágil, faz com que a gente também tenha mais... menos melindre de falar as más notícias. Então, puxa, por exemplo, a gente tem visto maior flexibilidade de idioma, né? Então, em alguns casos, né? Puxa, a pessoa ainda não tem inglês, mas ela tem todos os pré-requisitos e é uma vaga no interior, né? Puxa, vamos flexibilizar o inglês, pagar um curso. Ou então tem um inglês técnico, a pessoa né, lê e compreende, mas não fala, até que ponto que precisa ter fluência na parte oral e por aí vai, né? Exatamente. Então, a gente sente que essa relação de confiança com a consultoria faz com que o RH consiga também falar com os gestores e, como vocês falaram, né, em relação a todo o material que a gente entrega, né, e a gente também faz esse papel não só de recorte de fotografia, mas também como consultoria a gente consegue chegar nos concorrentes, né? Então acho que isso também é muito importante. Uma das principais vantagens de contratar uma consultoria também é saber o que é a concorrência direta. A gente consegue abordar alguns concorrentes diretos das empresas, o que eles estão praticando, o que eles estão exigindo para algum cargo, né? Então tudo isso faz com que depois, na hora de fazer uma avaliação, uma entrevista por parte do nosso cliente, ele consiga também balizar, né, as expectativas, né, em relação a esse profissional, essa profissional. Acho que você tocou num ponto que é bem legal, que é o benefício da confidencialidade. Sim. Poxa, se nós somos contratados aqui na Ágil, na Propósito, por uma empresa e essa empresa não quer revelar, trata-se de uma substituição estratégica ou então uma nova linha de produtos, né, uma cadeira nova dentro da estratégia da empresa, é a Ágil ou a Propósito que está fazendo essas abordagens no mercado, inclusive podendo abordar com concorrentes diretos dessa empresa, desde que não sejam empresas que a gente chama de off-limits, né? Ou seja, empresas que a gente atende, a gente não vai, obviamente, abordar profissionais de lá, né? Dentro do período de validade, né? Dessa cláusula de exclusividade. Então, o nosso ponto de confidencialidade, eu acho que é um grande atrativo quando se pensa por que contratar uma consultoria como a Ágil, né? André, além da demanda técnica, comportamental das empresas, vemos que é muito importante também ter uma metodologia de mapeamento dessas competências, né? Sair do achismo, mas aplicar metodologias mesmo. Então, queria saber da tua percepção, né? Quais seriam essas competências mais importantes a mapear e se você conhece algum tipo de metodologia também para indicar aí para os RHs que às vezes não tem ainda tanta estrutura, mas que possam começar a aplicar aí depois de nos ouvir. Essa é uma pergunta que a gente ouve sempre, né? Puxa, mas como é que funciona uma entrevista por competências? E ela parte daquela da compreensão que comportamento, aquilo que eu vivi no passado e aquilo que eu aprendi no passado vira um indicador do meu comportamento no futuro. Porque, obviamente, a partir do que eu aprendi, eu sei lidar com aquela situação e eu tendo a ter um domínio, talvez com uma maturidade maior. Isso vale tanto para o aspecto técnico como para o comportamental. Eu acho que, assim, quando a gente pensa nas competências, a gente precisa olhar para a necessidade de cada posição ou cadeira específica, para o tema da cultura, para as expectativas da liderança, porque aí são briefings específicos. Só que
acima disso tudo, a gente tem o nosso momento de profunda complexidade, de mudança pós-pandemia, o tal do VUCA na prática, BANI na prática que a gente vive hoje, que é esse mundo de complexidade, de mudança, né? de ausência de controle. E acho que a pandemia trouxe muito essa lição para a gente. Então, se a gente pensa nisso e traz para a lente de competências, algumas competências, como, por exemplo, a abertura para o novo, que é a capacidade da pessoa de fato, integrar esse novo, seja no viés da inovação, seja no viés da compreensão, seja no viés da curiosidade, né? Flexibilidade também. Flexibilidade, que acho que pode também ser dita como adaptabilidade, né? Senso crítico para entender, para separar o joio do trigo, porque hoje, se a gente quiser, a gente é bombardeado de informações e dados, mas o que é o relevante? Então, assim, o senso crítico do que é o importante e priorização disso. Esses são alguns dos temas que eu tenho ouvido bastante. No lado comportamental, acho que é muito importante o tema da inteligência emocional. E aí a gente tem as pessoas trabalhando mais e mais e às vezes com limites entre vida pessoal e profissional mais tênues, mais difíceis de serem estabelecidos, né? Então acho que esse é um pouco do lado da competência. Quando a gente vai avaliar os profissionais na Ágil, na Propósito, a gente vai entender essa trajetória de carreira. Vai entender a cadência de carreira no sentido de ciclos mais estáveis, né? Porque a gente não quer apresentar, e esse é um termo que a gente usa muito aí dos profissionais pula-pula, a pessoa que passa ciclos muito curtos, né? Porque se passou ciclos muito curtos anteriormente, a chance disso acontecer de novo dentro do nosso cliente ela é real. Então, olhando para a cadência e olhando para os ciclos, é compreender o seguinte: bom, o que essa pessoa viveu, que evidencia essas competências e que, de alguma forma, qualifica, justifica a gente apresentar aquele perfil como um finalista. Claro que a etapa entrevista ela é crucial. Depois, a aplicação de inventários comportamentais e o ProÁgil, né, que traz os motores predominantes do profissional, ou seja, dos 16 motores que a gente tem no inventário, ali desse inventário proprietário da Ágil, quais são os 4 mais fortes e quais são os 4 ainda com mais oportunidade de desenvolvimento, esse olhar, né, nas duas faces. E depois a coleta das referências. Ou seja, a gente conversar como consultoria com quem já trabalhou com essa pessoa para poder minimizar arestas e chances de erro, porque esse é o processo da metodologia que a gente vem aprimorando. Está escrito na pedra? Claro que não. Quantas e quantas vezes a gente já não sentou para mudar e para modificar e para entender aquilo que é a expectativa específica, a sintonia fina de uma posição de um cliente, de uma empresa, né? Exatamente. Então, e acho que também tem um ponto a destacar, que é a não formatação prévia das entrevistas, né? Quer dizer, existe um preparo, existe uma ciência, uma metodologia da entrevista por competência, sim, um roteiro, mas a gente procura conduzir cada entrevista como uma conversa totalmente nova, né? E como uma troca de informações ali entre duas pessoas que querem se conhecer, ou uma quer conhecer mais sobre a trajetória da outra, a carreira, etc. E vai realizando perguntas que têm a ver com aquela posição, com aquela empresa e com aquela pessoa, porque à medida que o candidato começa a falar, começam a surgir assuntos, temas, insights que você não tinha nem condições de prever no roteiro, porque você nunca tinha conversado com aquela pessoa. Claro que você já se preparou, porque você já leu o perfil no LinkedIn, o currículo e tudo mais, mas quando você senta para conversar é outra história. Então a gente procura conduzir aqui na Ágil de uma maneira muito customizada, muito individualizada, mesmo como obviamente é o momento, e com muita escutativa, né? Porque a gente já viu casos, né, momentos até como candidatos em processos onde o recrutador parece um robô fazendo as perguntas ali de maneira totalmente automática e sem questionar algo que você trouxe, sem fazer uma nova pergunta, seguindo totalmente o roteiro, e acaba ficando algo mecanizado, frio e menos rico do que seria se a conversa acontecesse de uma maneira mais espontânea. Acho que esse é o ponto. Acho que também isso se conecta com a importância que uma entrevista tem para um candidato ou candidata, e a consciência que nós, como recrutadores, temos que ter que, mesmo que a gente já tenha feito 5 outras entrevistas antes,
aquele momento é muito importante para aquela pessoa. E aquela pessoa não estava nas outras conversas que a gente teve antes. Isso Exato. vale para nós como consultoria, como Headhunters, vale para as áreas de RH de uma das empresas. Né? E o quanto a gente se surpreende positiva e negativamente numa entrevista, né? Às vezes você, obviamente, a mente é impossível você não projetar a imagem, né, suas percepções com relação àquele candidato no momento que você lê a história dele, né, antes de você fazer a entrevista. Então você criou já mentalmente uma imagem a respeito daquela pessoa. E não assim, eu diria que é quase negativa a chance de você não se surpreender de alguma forma numa entrevista bem feita. Né? Numa entrevista bem conduzida, você pode passar a considerar um candidato muito mais forte do que você imaginava, ou até a considerar que ele não é adequado àquela posição por alguma razão. Entendendo a pessoa, indo além do papel, né? Do lado profissional, né? Porque isso é cada vez mais integrado, né, naquilo que a gente vive hoje. Lembrei daquela conversa que a gente teve do Pró-Diversidades, sobre valorizar a trajetória pessoal, né, dos candidatos. Às vezes a pessoa não teve oportunidade de estudar em faculdades né, ou fazer intercâmbio, enfim, mas começou a trabalhar muito cedo, né? Então, em paralelo, está concorrendo a vaga, né, com uma pessoa que sim fez intercâmbio, fala idiomas. Então, como que você também consegue valorizar essa trajetória pessoal, falando das competências como resiliência, né, como adaptabilidade, né? Então, assim, tudo é válido, né? E lembrando que a gente fala com pessoas, né? Então não é um currículo, são as pessoas, e dentro da entrevista é onde a gente vai conseguir fazer com que isso se transforme em, né, competências, e a gente vai conseguir também traduzir isso depois para apresentar para os clientes, né, com essa metodologia. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mais um Agile Talks aí, né, meninas? Muito obrigada, André, novamente. Obrigado a vocês. Obrigada, Gabi. Obrigada, Até o próximo. Obrigada, Valeu. André.